Fala galera, meu nome é Lucas, voltei agora para trazer as minhas opiniões sobre o capítulo de One Piece 1119, se eu não estiver enganado. Esse é o capítulo dessa semana, que contou ali com um feito absurdo daquele robozão gigante e vários outros pontos que eu vou comentar ao longo desse vídeo. Mas antes do vídeo começar, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e bora lá para esse review maravilhoso. Começando pela capa do capítulo, que eu não ando comentando muito as capas, porque ainda não apareceu nada interessante. Quando aparecer, eu vou comentar as capas aqui, como essa capa aqui da Yamato, porque eu achei ela interessante pelo que ela me lembrou. Porque essa capa aqui é a Yamato depois de ter recebido uma pedrada ali daquelas crianças, porque elas ainda têm ressentimento do Kaido. E o Kaido é pai da Yamato aqui. Então é como se eles culpassem a Yamato por causa das coisas que o Kaido fez. Só que essa capa me lembra a discussão que ela teve com o Ace sobre a Yamato e o próprio Ace não se limitarem aos seus pais. Cada um deles são filhos de criaturas absurdas do mundo de One Piece, só que eles são seres diferentes. Eles não precisam seguir o caminho do seu pai, assim como a Yamato se libertou e não seguiu o caminho do Kaido, mas ainda assim, por ser filha de sangue dele, ela recebe ali o ressentimento das crianças que não entendem que a Yamato foi de fundamental importância nessa guerra contra o próprio Kaido. Então achei essa capa interessante porque ela me lembrou esse momento do encontro do Ace com a Yamato. Após isso, a gente vai ali pro núcleo da Stussy, onde ela tem uma conversa com o Kako, uma despedida emocionante com o Kako, porque ela traiu a CP0, mas ela considerava eles como amigos de verdade, assim como eles também consideravam ela como amiga de verdade. Só que a sua lealdade ao Vegapunk era muito maior até que uma amizade sincera, que é o que ela tinha com eles. E aqui nós temos essa despedida emocionante deles, e também me faz lembrar de como Oda consegue trabalhar histórias paralelas àquilo que a gente está vendo ou está acompanhando principalmente no mangá. E aí a gente vai lembrar lá da história do Sr. Pink, por exemplo, que é uma história à parte, mas que emociona muito e que o Oda sabe trabalhar muito essa história desses personagens. E ele vem trabalhando com a Stussy ao longo de diversos capítulos de forma separada, mas muito interessante. O que me faz questionar se ela não vai ter um papel importante para o futuro da obra. Será que não vai ser ela quem vai sair da ilha e navegar com o Chapéu de Palhas no lugar dos Vegapunks, no caso? Será que se todos os Vegapunks morressem aqui, tirando a York, que eu acho que ela não vai morrer, será que a Stussy não navegaria com o Chapéu de Palhas, herdando o propósito do próprio Vegapunk? É outra questão que também fica, e eu gostei muito desse painel aqui. E o Kako, mesmo sendo duro, porque ele tem que ser, eles foram traídos, ele ainda sente porque ele considerava ela como amiga. Agora voltando para o campo de batalha efetivamente, nós temos aqui a batalha dos dois Nicas contra o Gorosei, onde o próprio Gorosei fala ou se questiona da existência de dois Nicas, mas ao mesmo tempo ele chega à conclusão que a Bonnie, ela só copiou a forma do Luffy com o seu poder da Toshi Toshi no Mi. E nos spoilers iniciais e até no completo, deu a entender que ele estava menosprezando a transformação da Bonnie, como se fosse só uma réplica fajuta, barata, que não tem efetividade no campo de batalha, algo do tipo. Mas aqui, vendo essa tradução que saiu aqui, que não é a oficial, ele só ele só chega à conclusão que ela copiou os poderes do Luffy com seus próprios poderes, mas ele não menospreza essa transformação da Bonnie. E aqui é que a batalha vai começar, porque o Gorosei já começa com aquela rajada de energia que ele utilizou em diversas vezes nesse mesmo arco. Ele lança no Luffy, inclusive ele usou no capítulo anterior no navio dos gigantes. Agora dessa vez ele lança mais uma no Luffy, que está ali em sua forma Balan, gigantescão, e ele tanca esse ataque e toma dano. O próprio Luffy fala para todo mundo que a característica dos Goroseis é não tomar dano, é ser invulnerável a qualquer tipo de ataque. Eles podem ser amassados, mandados para longe, eles podem ser fatiados, e mesmo assim eles ainda vão voltar e vão continuar lutando. Essa é a característica dos Gorosei.
O que o Luffy vai fazer mediante a isso é jogar eles para o mais longe possível para que eles tenham tempo de fugir. E aí ele manda que todo mundo ali, os principais lutadores, que na verdade são Sanji, Franky e Bonney, ataquem seu próprio corpo, o próprio corpo do Luffy, e jogue esse seu corpo em direção ao Gorosei para mandar ele para longe. E aí a Bonney se espanta, mas ordem do capitão é ordem do capitão. E a gente vê que em vários e vários arcos os Mugiwaras batem no Luffy sem problema nenhum. Então, se o capitão tá ordenando, então ele vai apanhar. E vai apanhar com tudo, com toda a força. E aí a próxima imagem que a gente tem é do Luffy tomando um ataque de cada um dos três. E aqui o Luffy diz que dói. E aí ele fala que dói porque eles estão utilizando Haki do Armamento. Isso aqui poderia ser uma confirmação de que o Franky tem Haki do Armamento e ele está utilizando nesse momento, só que a gente não vê apelo visual. A gente sabe que o Sanji já tinha demonstrado, já tinha sido confirmado com o Haki da Observação e do Armamento e já tinha sido mostrado ele usando. E aqui é o Luffy falando, mesmo que a gente também não veja ou não tenha o apelo visual do Sanji. A única que tem um apelo visual é a Bonney, porque seu ataque é maior, e aí ela imbui o Haki do Armamento nesse ataque para atacar o Luffy e mandar ele para longe. Um outro detalhe interessante é que o Sanji utiliza um novo ataque que a gente poderia considerar que pode ser até o mais forte dele, porque no Hell Memories normal, ele incendeia todo o seu corpo, entra em combustão e lança toda essa chama para o corpo do seu inimigo para torrar ele completamente. Só que aqui o Sanji utiliza esse mesmo ataque com o fogo azul, com as chamas do Ifrit Jumbo. E esse ataque aqui é absurdo. O Luffy sente ele, e aí esse ataque que imprensa o Luffy, faz o Gorosei se imprensar ali com o Luffy e vai resultar em mandar o Gorosei para longe. Aqui a gente vê o resultado desse ataque combinado, que manda realmente o Gorosei voando pelos ares. Assim como acontece lá em Pokémon, quando a equipe Rocket é mandada para longe, tem até o desenhozinho da estrela, como se eles tivessem ido para muito, mas muito longe mesmo, e não vão voltar tão cedo. Um outro ponto interessante também é que quando o Luffy diz que tá doendo, a Bonney fica espantada. Mas aí, Franky e Sanji, eles dizem, continue, ordem do capitão, tem que dar tudo de si nesse ataque. E aí ela pergunta se tem algo errado com os dois, porque eles estão batendo no seu capitão, estão dando tudo de si e não estão se importando com o resultado se o Luffy vai ter algum problema ou não. Eles só estão atacando com tudo. E essa é a essência do bando do Chapéu de Palhas. Eles são subordinados do Luffy, mas ao mesmo tempo eles espancam o Luffy ali, aqui e ali, e não tem problema nenhum com isso. Aqui a transmissão do Vegapunk volta porque os Goroseis eles não destruíram o Dendemushi, eles só danificaram. Só que a transmissão do Vegapunk ela voltou com fragmentos da sua mensagem. A mensagem aparece um pouco, some, aparece um pouco, some. E a real mensagem que o Vegapunk quer passar, ela pode ser interpretada de uma forma totalmente diferente. Aqui nessas palavras que ele fala nesses fragmentos, ele dá a entender sobre uma coisa que é herdada, que não para de ser herdada na verdade, que se chama de vontade. Mais uma vez o Oda dando ênfase não àquela mensagem passada por DNA, que é quando você passa do pai pro filho, pro neto, pro bisneto e por aí vai. Aqui em One Piece, o que o Oda mais trabalha é aquela vontade herdada, que alguém possui uma vontade em algum momento, e essa vontade ela não sumiu. Ela foi passada para as próximas gerações, para pessoas que muitas vezes, e na maioria dos casos, na verdade, não tem nenhuma relação com aquela pessoa que teve essa vontade lá atrás. Mas aqui no presente, essa pessoa pegou essa vontade para si e vai passar adiante. Além de que o Katakuri aparece nesse capítulo, não aparece nenhum dos filhos da Big Mom que estavam com ela lá em Holy Cake. E aí a gente não pode, ou não tem como confirmar se ela está viva ou morta, porque eles não voltaram ainda, mas o homem apareceu. Tá ali todo posudo, gostosão, descostas, assistindo a mensagem do Vegapunk.
me pergunto se eles estão preocupados com o que aconteceu com a Big Mom, porque eles estão bem de boa aqui. Inclusive o Muscato tá ali, que aparentemente tinha morrido, né, na primeira vez que a Big Mom deu um ataque de larica na sua ilha, mas ele continua vivo, porque o Oda não mata seus personagens muito fácil assim. Na verdade, eles têm uma resistência absurda para que eles realmente possam morrer. De volta à batalha, nós temos ali aqui o Gorosei, que eu não lembro qual é esse Gorosei, que é o vermezão. Ele começa a cuspir, a gente pode dizer assim, todas aquelas pessoas e destroços que ele tinha sugado anteriormente. Muito disso acredito que é porque ele não digere essas coisas, e para que ele possa sugar mais, ele tem que esvaziar primeiro o seu estômago. E aí a gente tem aqui uma chuva de destroços, pessoas e serafins. Os serafins que estão nessas bolhas e por isso eles perderam a sua força, porque eles são usuários de Akuma no Mi, eles podem voltar para o campo de batalha. E mais uma vez, como eu falei desde o começo desse arco aqui, quando foi apresentada a chave de comando dos serafins, eu disse que eles seriam utilizados tanto por um lado quanto por outro, dependendo da maior chave de comando. Como tem os Goroseis aqui, a gente pode imaginar que os serafins eles vão trabalhar para os Goroseis, porque eles são a maior chave de comando. Só que aí a gente lembra que a serafim da Boa Hancock é apaixonada pelo Luffy, assim como a Boa Hancock, então ela pode fazer... ela pode ajudar ele, no caso, e ignorar a ordem dos Gorosei. E a gente também sabe que o serafim do Kuma, que tem a aparência dele, ele é, muito provavelmente, ele é subordinado da Bonnie. Tem ela como a maior chave de comando, porque todos os clones do Kuma com a sua aparência, eles são subordinados dela. Porque nenhum clone do Kuma por parte do Vegapunk poderia machucar sua própria filha. Então os serafins vão ser utilizados nessa batalha e aí vão virar ela de uma forma que a gente ainda não imagina. Depois de toda essa batalha com o navio já tendo zarpado, ele já estava a uma boa distância da ilha e muito provavelmente ele não poderia ser alcançado, não de maneira normal. Aí esse vermezão gigante, que é um dos Goroseis, ele utiliza o seu poder para sugar o navio de volta por todo o caminho que ele tinha percorrido. E aí faz com que ele volte tudo de novo e chegue ali próximo da ilha. Mas antes que o navio realmente pudesse chegar toda a distância até a ilha, o Luffy vai até ele e acerta um socão para parar esse ataque dele. E aí se inicia mais uma batalha do Luffy aqui contra outro Gorosei. Para aí o javalizão gigante, que é o Arcuri, vir com tudo para estraçalhar o navio com os seus chifres aqui. E se vocês estiverem vendo, como vocês estão vendo essa imagem aqui, o Arcuri vai destruir o navio, mas ele está saltando da ilha, ou ele iria saltar da ilha no navio. E aí me trouxe esse questionamento sobre ele iria sobreviver ao cair na água, ou ele estava confiando de que iria destruir o navio, ou ele meio que pensou assim, vou me sacrificar, entre aspas, né? Vou destruir o navio e cair na água e alguém vai me resgatar. Será que foi isso que ele pensou? Porque o javali já estava com as duas patas ali fora da ilha, já em cima do mar. Então ele iria atacar com tudo se alguém não tivesse aparecido para salvar a situação aqui, para salvar o momento. Mas antes da gente chegar nesse ponto, a gente tem que comentar sobre a Bonnie voltando para o seu estado normal. E aí ela diz exatamente o seguinte: não consigo manter, ser livre é cansativo. Essa frase nos dá uma resposta, ou pode nos dar uma resposta do porquê o Luffy, mesmo no despertar, ele não tem uma autonomia como vários e vários usuários do despertar têm, pelo menos das Zoans, têm quando estão despertos. O próprio Rob Lute, as bestas carcereiras de Impel Down, elas conseguiam manter essa forma por longos períodos de tempo e mesmo apanhando muito, eles não voltavam ao seu estado normal assim tão facilmente, porque se eles se mantessem naquele estado, era quase como se eles fossem imortais. O próprio Rob Lute, depois de apanhar para o Luffy uma primeira vez, ele voltou para o seu estado normal facilmente e já estava pronto para lutar de novo.
enquanto o Luffy, depois que voltou para o seu estado, depois que se destransformou, ele virou aquela ameixa seca por poucos segundos e o Luffy sempre precisa reabastecer. Precisa comer muito para depois entrar no Gear 5 mais uma vez. Acho que foi no capítulo passado, ele comeu quase que toda a comida do navio dos gigantes para agora conseguir se transformar mais uma vez. E aqui o Oda pode estar nos dando a resposta do porquê isso acontece. Porque se manter livre é cansativo demais. A Bonnie só conseguiu manter ali na transformação para lançar um ataque e depois já voltou para sua forma, nem é a que usualmente ela utiliza, mas a forma dela de criança. Pra gente fechar o capítulo com aquele robozão gigante, que o seu nome é Emmett, que foi revelado ainda nesse capítulo, dando um socão no Arcuri, impedindo que ele destruísse o navio dos gigantes. Porque se ninguém aparecer, o Luffy estava ocupado e eu acredito que ninguém conseguiria parar esse avanço do Gorosei se não fosse esse robozão gigante. E além disso, o Joy Boy fala nesse capítulo, o que vai fazer com que a gente escute a voz do Joy Boy quando esse capítulo aqui for passado para anime. E aí o Oda nos deu esse spoilerzinho aqui de qual pode ser a voz do Joy Boy. Ele fala pro Emmett que quando chegar a hora, ele vai ter que fazer alguma coisa. E aí, esse momento eu acredito que é aqui. É o momento onde um Joy Boy, que não é aquele de 800 anos atrás, vai precisar de ajuda e esse robozão vai ter que se sacrificar para ajudar. E aqui a gente encerra esse capítulo com esse socão absurdo, porque na próxima semana já não tem capítulo, mas acredito que finalmente chegou o momento do Oda trabalhar com esse robô efetivamente nas páginas do mangá, ele ter ali um destaque principal aqui nessa batalha. Acredito que chegou o momento e quero saber as suas opiniões em relação a esse capítulo. Já comentem aqui embaixo o que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho para vocês. Aqui na tela final vão estar aparecendo 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!